Então, agora nós vamos para o passe, que será utilizado sempre como auxiliar da palavra. Como nós vimos aí, e o João já se reportou, ele vai ser utilizado exatamente em diversas fases. Há uma coisa que tem, e se passa inclusive com alguns doutrinadores, é que quando ele vai assumir a doutrinação, ele já vai chegando ao Espírito e já vai dando passe. E não há necessidade disso. Se a comunicação está ocorrendo normalmente, não há necessidade de se aplicar passe. O passe deve ser utilizado se a comunicação entrar num estado mais agudo, onde possa, inclusive, baixar o nível das vibrações, onde o médium está sentindo aqueles estertores além do limite. E aí é que vai se aplicar o passe, para poder baixar um pouco aquela violência que está o espírito imprimindo ao médium, que está inclusive desestabilizando a própria reunião, para poder acalmar. Porque se formos aplicar o passe numa comunicação que está ocorrendo normalmente, podemos inclusive desligar o espírito da comunicação. Então é necessário que tenhamos esse conhecimento para poder fazer a coisa correta. Então, se houver um espírito atentando para as dificuldades do médium, sendo violento, isso pode ocorrer no começo da comunicação, pode ocorrer no meio da comunicação, ou pode ocorrer no fim da comunicação. Em nossa casa, nós utilizamos o método do passe que João vai dar a explicação aí. Então, nesse caso, o passe será no coronário e no cerebral, dispersivo, e depois aplica-se a imposição das mãos. Porque o espírito, a comunicação normalmente é mental, né? O espírito envolve as entidades. E vamos dizer assim, o doutrinador se acerta, virar de lado é melhor, né? Eu fico até mais bonitinho. Então o médium está estertorando com grande dificuldade, o doutrinador se acerca e faz dispersão coronário cerebral. Essa zona aqui é a zona do processo mental, da fala. Então dispersa. Tem passes dispersivos, mas assim você vai bater no outro do lado. Então você usa movimentos, são passes para asepsiar, para descongestionar esta área, e depois faz uma imposição dupla, ou parada, ou com alguns pequenos movimentos. Esse é o passe, como está dito ali, recomposição emocional do médium, e que vai atingir o espírito comunicante. E como está escrito, o diálogo então procede. Você não fica dando passe, você deu passe e continua conversando com a entidade espiritual. E qual é o indicador de desempenho? Nesse caso, o reequilíbrio e retomar ao diálogo. No outro caso, interromper a comunicação. Não é muito comum, numa reunião mediúnica, se interromper uma comunicação. A interrupção de comunicação, na maioria das vezes, se dá quando alguém, numa reunião pública doutrinária,
ele entra em... Aí sim, aí nós vamos utilizar para desligar, porque ali não é o local de comunicação. Mas nas reuniões mediúnicas, dificilmente ocorre a gente ter que desligar uma comunicação, porque não é comum ocorrer isso. Então, usa-se também o mesmo passe, só que não faz a revitalização. Precisa interromper uma comunicação, o espírito está num estado profundamente, vamos dizer assim, desequilibrado. Às vezes até numa reunião doutrinária, uma pessoa se perturba. Na reunião mediúnica pode acontecer muito esporadicamente. É este mesmo passe, só a fase dispersiva. Só a fase dispersiva, não é preciso, quando você faz essa dispersão com mais energia do que eu estou falando, né, que o passe também tem que ter um pouco de energia. Eu não vou aqui fazer essa dramatização toda, mas é preciso energia para aplicar um passe dispersivo. E normalmente as comunicações com a mente voltada para a intenção de bloquear aquela comunicação, você, com ajuda também no mundo espiritual, consegue fazer. Inclusive o doutrinador chama o médium a atenção. Chega, aqui não é o local para isso. Então, dispersa no médium e vai aplicando o passe dispersivo. E qual é o indicador de desempenho? Sem mal-estar para o médium. Quando termina, o médium não está sentindo nenhum mal. Para a sonoterapia, como o João já se reportou, aqui é mais sugestões da palavra. Mas podemos também aplicar o passe nessa situação para ajudar. A gente vai dizendo, durma, e vai aplicando o passe lentamente, dispersivo lentamente, e aplica o passe. Esse passe é um auxiliar para a sonoterapia. A sonoterapia é uma terapia sugestiva. Você aplica o passe para ajudar na recomposição emocional da entidade, no reequilíbrio dele. Você pode usar passes longitudinais, associado ao seu comando de voz. Durma. Pode fazer a imposição apenas, ou pode usar só a sugestão sem passes algum. Quando você usa passe, os longitudinais lentos são muito bons para acalmar. Pode usar aquele passe tradicional, não há muita especificação. Você pode usar o passe tradicional. Há uma gama ampla de possibilidades que você pode usar para ajudar. No caso que eu narrei de Libório dos Santos, Raul Silva, depois de orar com ele se comove, Raul Silva aplica passes. Só que André Luiz não narra a forma de aplicar passes, mas é uma terapia complexa aquela que eu narrei para vocês. A fala, a oração, a aplicação de passes e a regressão de memória para ele rever os episódios da morte. E qual é o indicador de desempenho? O torpor e o colapso da palavra. O espírito adormece e não mais fala. Então a gente sabe que a aplicação da sonoterapia foi obtido com sucesso. Na regressão de memória, é outra questão que João também já se reportou aqui. Então, como é uma terapia sugestiva, o passe continua sendo um auxiliar. E neste caso, o passe é longitudinais e rotativo no cerebral. Esses passes, normalmente, primeiro longitudinais, que são passes ao longo do corpo, né? Nessa posição. E quando você vai estimular um processo de regressão de memória, depois de aplicar passes longitudinais, você sempre está assim, de costa
o médium. Você se aproxima lateralmente e ou faz uma imposição, ou faz um movimento rotatório no cerebral, que é esse chakra que comanda a memória, comanda certas funções ligadas ao nosso córtex cerebral. Então, essa estimulação desse chakra coronário ajuda no processo da regressão da memória. Mas, às vezes, a sugestão por si só é suficiente, sem necessidade de passe. O passe é, como a gente está dizendo, é um recurso auxiliar. E essa regressão de memória, que a gente pode ver, João se reportou, nós fazemos constantemente nas reuniões mediúnicas. É quando o espírito não sabe nem que desencarnou e que a gente chama ele, na realidade, vai levando ele a chegar no momento em que ele morreu. Isso é muito comum nas reuniões mediúnicas que a gente faz, como o João se reportou, ele é sugestivo. Mas também podemos usar o passe, como vimos aí, para poder voltar ao momento em que ele desencarnou, e aí ele toma aquele choque que não é fácil, né? Ele está crente que está vivo, né? Que ele continua vivo, só que não está com o corpo de carne. Então, o indicador de desempenho, nesse caso, o relato controlado e final aliviado. E no último caso, é o desmonte de ideoplastias. Esse fato não é muito comum acontecer nas reuniões mediúnicas dos encarnados. Nós vemos muitos relatos dos espíritos fazer essas reuniões com médiuns e doutrinadores encarnados, mas desdobrados do sono para fazer a reunião no mundo espiritual. E é por isso, gente, que a nossa responsabilidade aumenta. Quando termina uma reunião mediúnica, devemos nos dirigir para casa e não irmos, como sempre dizíamos, assistir corujão da madrugada, gente. Devemos fazer a nossa oração, fazer uma meditação e ir para o sono. Porque o mundo espiritual poderá precisar do concurso nosso. Porque nós ainda temos a energia animalizada que é necessário para que, em contato com esses espíritos endurecidos, ele sinta a vibração energética do encarnado, para poder obter o resultado necessário. Então, nós somos os encarnados, muito importante nessas reuniões que o mundo espiritual realiza para atender esses espíritos muito endurecidos, sofredores. E nesse caso do desmonte de ideoplastia, no caso Trilha da Libertação, nós vemos lá o doutor Carneiro de Campos, atendendo ao espírito de Tut-Camish, e ele fica, você é gente. Começa a induzir, dizer que ele é gente, para poder desfazer-se daquela ideoplastia que ele montou para ele mesmo. E aí vai aplicando o passe, nesse caso, longitudinais, mas e com o rotatório no sentido anti-horário dos ponteiros do relógio.